Bem-vindos! Eu fico feliz que a gente tem mais esse canal agora para se comunicar. Quem está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha para que vocês acompanhem todos os vídeos. Vamos colocar todo esse conteúdo também no Spotify, então acompanhe o Spotify que sempre vem novidade. E óbvio, né, além do nosso canal, se você quiser saber tudo que tem de novidade que está rolando no Ao Cubo, sigam as nossas redes sociais. A gente fala muito por lá, muita novidade, muito conteúdo legal, destaques, né, de incorporadoras de produtos. Então sigam a gente nas redes sociais. Só para vocês entenderem, né, o que a gente está fazendo aqui, como é que vai ser. Bom, nós temos agora para você, corretor, o Café ao Cubo. Qual que é a ideia de a gente trazer pessoas do mercado para a gente tomar? Vamos brindar o nosso cafezinho para começar? Brindando, tomando um café, falando de mercado para vocês estarem sempre antenados. Nessa primeira temporada, especificamente, o que a gente vai fazer? Contar para você, corretor, como é que é o teu plano de carreira, o que você pode fazer, o que você tem que, né, de que maneira você tem que trabalhar no dia a dia para alcançar seus resultados, e para a gente conseguir passar isso para vocês da melhor forma possível, qual que é o melhor caminho? Falar com as pessoas que estão atuando no mercado. Então nessa temporada nós vamos bater papo com corretores, com coordenador, com gerente, e hoje a gente começa primeiramente agradecendo, André, pela presença. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. E é sempre bom estar com o Cubo. Opa, seja bem-vindo. Bom, pessoal, para vocês conhecerem a Andréia e a gente começar a bater esse papo, qual que é a ideia desse primeiro dia? De a gente entender como é que é o primeiro passo do corretor, como ele entra no mercado, como que foi a primeira venda, qual que é a expectativa de ganho, essas coisas. Então, para quem está começando, esse vídeo é importantíssimo. Aqui você vai conseguir tirar boa parte das suas dúvidas, saber o que é verdade, o que é mito. A gente sabe que tem muito mito no mercado. Então, obrigada de novo, Andréia. Espero que seja um conteúdo muito legal para o pessoal. Só para vocês entenderem, a Andréia está há 11 meses no mercado e ela já passou por imobiliária de terceiros, né? E hoje ela trabalha com lançamentos. Então, acho que é bem legal isso para vocês entenderem qual que é a diferença dos dois. Vamos começar lá no início. Primeiro passo, como é que você ficou sabendo desse mercado imobiliário? Como é que você caiu numa imobiliária, né? Como é que foi esse processo para você? Bom, eu iniciei a convite de uma corretora de imóveis. Eu já atuo na área comercial há alguns anos e eu entendi que seria uma boa oportunidade trabalhar com imóveis, porque hoje é o melhor investimento, né? E entrei num período muito difícil, onde as vendas haviam, como eu posso dizer, gente? Acho que o mercado estava difícil, né? 2019. Mas eu entendi que era o momento de eu conhecer, estudar um pouquinho mais sobre o mercado, até eu ter certeza que era realmente o que eu queria fazer. Então, para eu entender, você já trabalhava com vendas, mas não no mercado imobiliário? Isso, eu trabalhei com outros produtos, outras vendas, e mercado imobiliário é bem recente. A gente vê muito por aí, né, acontecendo isso, de um corretor que antes ele trabalhava com vendas, ele só se adapta para o mercado imobiliário, porque assim, quem não tem tino comercial, dá para estudar, dá para se preparar, mas quem já tem a vendas no sangue é muito mais fácil entrar nesse mercado, né? Sim, acho que o principal foi conhecer o mercado, estudar sobre ele, expectativas também, né, de crescimento. Então foi um momento onde eu decidi me preparar, tirar o Cresce, né, fazer o básico. E com todo o conhecimento de vendas que eu tenho, adaptar o produto às técnicas de vendas. E é isso que eu tenho feito até agora e o resultado está acontecendo, as coisas estão evoluindo, né? Tá, acho que você falou duas coisas importantes aí pra gente reforçar aqui com o pessoal. Você comentou que no começo você fez as duas coisas, você continuou no teu trabalho para sentir segurança e depois ficar 100% no mercado imobiliário, é isso? Sim, eu fiquei por 3 meses fazendo um estudo paralelo, né? Eu iniciei as atividades dentro de uma imobiliária, com a captação de imóveis, conhecendo o processo de documentação e também como os leads chegavam, né, pra gente, qual era, o que os clientes procuravam. E mantive o meu trabalho por 3 meses.
Após 3 meses eu tomei a decisão de ficar só com a corretagem, mesmo ainda não tendo vendido. Eu acreditei que seria importante eu me dedicar mais tempo à corretagem para que o resultado acontecesse. Olha que legal isso, gente. Tem muita gente que começa, a venda não sai no primeiro mês, não sai no segundo, faz o quê? Desanima. Então a gente vê, por exemplo, um caso muito legal. Depois de 3 meses você não tinha vendido, ao invés de você largar a corretagem, você largou o teu outro emprego e aí mergulhou de cabeça. Mergulhei de cabeça, porque eu quis me preparar para a retomada e eu acho que agora é o momento, né? As coisas estão melhorando, o mercado está mudando e eu vejo uma melhora muito grande. Eu acho que foi o melhor investimento que eu pude fazer em mim. Então, fiquei, ainda persisti por mais alguns meses, né? Uns 2 meses, até que a venda aconteceu. E quando ela aconteceu, eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Show! A gente já vai comentar um pouquinho mais dessa tua primeira venda. Bom, quando você começou a tirar o Cresce, você já estava trabalhando? Sim. Você fez o estágio praticamente que todo mundo faz, já com a mão na massa. Isso, A Coelho da Fonseca me deu a oportunidade de trabalhar e estudar. E eu fiz todo o processo, as provas. E quando eu tirei o Cresce, a minha venda até ela aconteceu antes do Cresce sair. Coisa de 2 semanas antes, eu ainda estava no período, né, já para liberação de atuação mesmo com o Cresce, e eu fiz a venda e a venda foi assinada depois com o Cresce em mãos. Então, que legal. Foi bom. Comemorou bem, né? 6 meses assim, né, atuando para a venda acontecer. E falando do Cresce, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: tem corretor que não pensa em tirar o Cresce de cara, tem corretor que acha que o Cresce é só um detalhe, mas na verdade o Cresce é a base para você começar a aprender, para você se preparar um pouco para o mercado. Me fala um pouco assim, qual foi a tua importância em se preparar, como que você viu nessa preparação, tanto com o Cresce ou estudando outras fontes, para poder atender o cliente bem? Primeiramente, não é só o fato de ter o Cresce para exercer a profissão, né? O fato de você obter o conhecimento básico da profissão é importante. Então, estudar a profissão, ela te dá meios e ferramentas para que o resultado ele aconteça para você. Então, você exercer a profissão de forma legal, mas ter a base do que o corretor precisa fazer, né? As etapas do processo da venda do imóvel. Então a captação do imóvel, você entender que aquele imóvel ele tem um proprietário, existe uma matrícula, essa matrícula você precisa ter conhecimentos, né? Sobre esse documento, você precisa saber sobre o IPTU, você tem que ter algumas coisas dentro da corretagem básicas que, se o corretor não tem acesso, dificulta na hora da finalização da venda. Então ele pode fazer toda a parte de intermediação e no final ele não conclui a venda porque não teve conhecimento do documento, não soube como agir na hora de fazer uma escritura. Então eu acho que você ter o conhecimento básico do processo da corretagem. Então essa é a importância. Às vezes tem corretor que, por exemplo, vai para um atendimento no começo, né? E o cliente pergunta, por exemplo, quanto tem de pé direito? O corretor não sabe o que é pé direito. Que face é essa? A planta. Exatamente. Até a dobradura, né, da planta, como você abre, como você dobra, quais são as medidas, né? Tem várias informações que o vendedor por si só, se ele não tiver conhecimento do básico da corretagem, ele não faz a venda. Então acho que é isso. E isso a gente falando de produto, né? O corretor precisa saber muito. E ele também precisa saber da localização que o produto está. Então, por exemplo, se você for trabalhar um produto na Vila Mariana, saiba todos os concorrentes que tem na Vila Mariana. Você precisa ter argumento para vender para o teu, ou se for levar para outro lugar, precisa conhecer toda a região, dominar essa região. Eu queria pôr um primeiro ponto assim de muita atenção nessa nossa parte da conversa. O corretor ele tem que atender com excelência. O corretor precisa saber
muito mais do que o cliente saiba, sabe? Então você, corretor, se prepare muito por produto, se prepare para a região, tenha conhecimentos técnicos, que isso vai ser um fator super diferencial para você concluir a venda. Então, primeiro ponto de atenção, seja um corretor profissional, saiba muito o que você está fazendo. Bom, e aí voltando lá no teu começo, né, você tirou Cresce, como é que era mais assim o teu dia a dia no começo? Você conversava com o pessoal que já estava lá há algum tempo, esses corretores te animavam, te desanimavam, como é que era esse relacionamento com o pessoal? Olha, o corretor de imóveis, ele trabalha bastante. Então, assim, no início eu percebi uma certa concorrência entre os corretores. Corretores que já estão há muito tempo no mercado, eles tendem a trabalhar de uma forma diferenciada dos corretores da atualidade, né? Então, no mercado de terceiros, eu pude lidar com corretores mais antigos na profissão e os corretores novos. Eu sou nova na corretagem e eu prefiro optar pelo que a gente tem de atual, né? De novidades. De novidades. Então, eu sempre busquei ferramentas que me auxiliassem no processo da venda e que me agilizassem o processo. Eu vi muitos corretores parados, sem vender, fazendo portaria e usando um método muito antigo que não dá resultado. Quase carregando a lista telefônica junto. Praticamente isso. Então eu tentei observar isso e tem coisas que eu não faço, que eu não repito, porque eu acho que não é bom para mim. Mas, por outro lado, a experiência deles também é importante, né? Eles me ensinaram sobre mercado, produtos. São muitos produtos e cada produto é um produto específico. Então, eu procurei tirar o que tinha de melhor. Mas eu recomendo sempre a gente, né, trabalhar com ferramentas atuais, porque elas geram resultados e esses resultados hoje são bem mais rápidos, né, do que o método antigo. Então, para um novo corretor, buscar essas ferramentas. Acho que assim, o mundo está mudando muito, muito rápido, então a gente precisa estar sempre atualizado para ver como atender melhor, como captar mais clientes, essas coisas. Eu acho que tem um ponto muito legal do que você falou, também um ponto de atenção, que é o seguinte: cole nos bons. Se você começou a conversar com uma pessoa e ela falou assim, já estou 3 anos na corretagem, vendi 4 unidades, vamos fazer aquele produto? Nossa, vai para o produto oposto, tenta buscar pessoas que já tiveram bons resultados, que vendem constantemente, que são pessoas articuladas. Colhem nessas pessoas que vocês vão aprender muito. E óbvio, se eles estão vendendo e você copiar, porque não tem problema nenhum copiar o trabalho do outro, copia que você vai vender também. Então acho que esse é um ponto bem legal. Bom, vamos falar de um dia, acho que para você foi muito marcante. Como é que foi essa tua primeira venda? Foi fácil, foi difícil? Você tinha 4 ou 5 meses de mercado aí? Quase para completar 6 meses. Quando eu já estava pensando em sair da Coelho, porque era um mercado de terceiros, e eu tinha alguns clientes para um ticket médio menor do que a imobiliária buscava, né? E eu já estava pensando em sair, surgiu a oportunidade de uma venda. Foi bem difícil lidar com a venda de terceiros, porque eu vi muitas situações do cliente e o vendedor, o comprador e o vendedor tentarem tirar o corretor da jogada, tirar a imobiliária da jogada. Então foi um processo bem difícil, eu tive que segurar por um bom tempo sem nem mesmo comentar com a minha gerente sobre a situação, porque eu precisava reverter aquela situação a nosso benefício, meu e da imobiliária. No final deu tudo certo, eu consegui fazer a venda, a gente fez todo o processo, eu procurei acompanhar junto com a gerente, mesmo ela falando que eu não precisava. Eu quis conhecer como ela fazia, né? Então a parte de documentação, tudo. E deu certo, a venda saiu e foi muito bom. Nesse momento, optei por ficar como autônoma e foi onde eu comecei a buscar outros canais que pudessem me auxiliar nesse processo da venda. Tá, então se a gente fosse resumir tua primeira experiência com terceiros, você começou a profissão, os 3 primeiros meses você continuou com o teu trabalho, depois você mergulhou mesmo de cara, né, no negócio, e quando você estava quase já querendo desistir, meio insatisfeita, pingou a venda. Isso, a venda aconteceu. Eu demorei 2 meses, trabalhei 2 meses de cliente.
e ele visitou alguns imóveis, mas ele terminou comprando o primeiro que eu havia oferecido. Então eu tento ser o mais assertiva possível na hora de selecionar o imóvel, porque o cliente pode visitar 10, 15 imóveis com 10, 15 corretores diferentes, mas eu tenho que ser assertiva no imóvel que eu vou apresentar para ele. Então esse filtro foi importante. E aí a gente encerrou então os 6 meses com uma venda na Coelho, e aí essa venda acho que te motivou para você continuar, mas se adequando, pensando em coisas novas. O que você fez depois da Coelho? Depois eu passei a olhar um pouco mais para o Facebook, as redes sociais, e consegui fazer captação de comprador através do Face, onde ele buscava um imóvel que eu não tinha ainda, numa região que eu ainda não trabalhava, mas eu não desisti, né? Ele me deu a oportunidade de trabalhar e eu fui então atrás desse imóvel. Eu busquei esse imóvel pelo Facebook também. A princípio tinha uma característica que não atendia o cliente, mas a gente conseguiu reverter. A proprietária, ela insistiu bastante para que eu levasse o cliente e eu consegui convencê-lo. E eu levei, depois ele visitou, foi também o primeiro imóvel que eu levei, e ele pediu para ver outros, eu acompanhei em outros, mas ele voltou e comprou, e eu fiz uma venda direta, né? Então você captou esse lead através do Facebook, é isso? Isso, eu identifiquei que ele estava buscando imóveis, ele estava procurando imóveis e eu me ofereci para ajudar, mesmo sem ter o imóvel que ele queria, porque eu tinha que vender. Tá, você falou, eu identifiquei que ele estava procurando imóvel. Você subiu um anúncio ou você viu ele em alguma página? Como é que foi isso? Eu subi um anúncio e ele comentou, perguntou alguma coisa, mas não era exatamente o imóvel que ele estava procurando. E aí eu fiz o atendimento, falei para ele que eu estava disposta a ajudá-lo e que eu faria a pesquisa e que ele não precisava mais se preocupar com isso, que esse trabalho eu estava apta a fazer por ele. Então, aí ele me deu essa confiança, credibilidade de procurar. Eu encontrei o imóvel e apresentei, ele gostou muito, mas ele ainda achava que faltava algo. A gente tentou achar em outros, não encontramos, aí identificamos que era possível colocar, né? A partir do momento que ele se tornasse proprietário, ele poderia ir em assembleia solicitar uma churrasqueira, que era o que faltava no condomínio. E eu falei para ele, você pode, como proprietário, solicitar, porque o condomínio tem espaço para isso. Que faltava só, né, uma churrasqueira. Aí ele aceitou e concluímos a venda. A proprietária ficou muito feliz. Eu tenho inclusive um comentário dela no Face falando sobre isso. Olha. E ele também ficou feliz, porque ainda consegui reduzir valores. Foi uma negociação bem legal. Ó, você vai falando, eu tô achando pontos muito interessantes. Vou repassar mais um que você disse aí. Você gerou lead para um imóvel, ele não tinha perfil para aquele imóvel. Muitas vezes, gente, o que a gente faz? Vê que aquele cliente não tem perfil, fala assim, daqui a pouco eu trabalho ele. Mas aquele lead vale ouro. Então você tem um lead na tua mão, trabalha ele para o produto que precisar. A gente sempre brinca, sempre fala aqui com os corretores do Alcubo, que é o seguinte: você precisa se apresentar para o teu cliente como corretor dele. Não importa se vai comprar em incorporadora X, se vai comprar em incorporadora Y, vai comprar com você, porque você pode oferecer tudo. Então entrou um lead, não é para aquele produto específico, trate ele como ouro, que isso vai virar venda. Então outro ponto bem legal. Tá, então depois que você saiu da Coelho, aí você fez essa venda de terceiros e você teve mais uma também que foi de incorporadora, né? Isso, foi de incorporadora. Eu passei a anunciar os imóveis no Viva Real, como um site parceiro divulgador, e entrou um lead, eu dei o primeiro atendimento, acompanhei a visita e ele gostou do projeto. Em uma semana ele trouxe a noiva, os pais e nós assinamos. Da captação do lead até a assinatura, uma semana? Uma semana. Bem fora da curva, que bom, que bom. Um imóvel de 750 mil foi... Ali eu vi que eu teria grandes chances de mais vendas e... Então, só para eu entender, 6 meses você ficou em terceiros, fez uma venda. Aí, no próximo mês, que você estava, vamos dizer, 100% autônomo, você acertou um terceiros. Sim. E uma de incorporadora, tudo captação via internet. Tudo captação via internet. Entendi. E aí, nesse meio tempo, você descobriu a gente. Descobriu a Alcubo, porque eu já estava buscando, né, esse parceiro, e a Alcubo entrou como o parceiro ideal, porque foi o único
projeto, a única ideia que me convenceu que através, né, de vocês e com o apoio de vocês eu teria resultados, porque eu precisava assim de uma ferramenta que me trouxesse o maior número de produtos sem que eu precisasse entrar em cada um deles, né? Cada construtora, incorporadora. A princípio eu comecei a procurar as incorporadoras e depois eu falei, não, isso vai demorar muito. Aí eu comecei a buscar parceiros que viabilizassem negócios para mim mais rapidamente. Ali eu encontrei o contato de coordenadores, eu passei a receber tabelas, eu passei a fazer os anúncios através das informações que eu recebia. E depois que eu me inscrevi, o pessoal me mandou uma mensagem convidando para uma palestra presencial. A princípio eu fui. Qual? Eu fui em uma que foi um palestrante do Global 4.0, corretor global. Daniel Rosenthal. Daniel Rosenthal. Olha! E foi bem legal, eu recomendo para todo mundo participar dessas palestras presenciais, porque ali ele me abriu vários horizontes. Você não achou a palestrante ótima? Eu falei, acho que ela vamos ver, né, o que vai dar, será que é isso tudo mesmo? E assim, foi bom porque lá eu tive acesso a parcerias com o Imóvel Web, tive bons descontos, né, para a divulgação dos meus imóveis. Eu poderia cadastrar tanto os imóveis que estavam na Alcubo como os meus imóveis de terceiros, porque ele não me limitava. Então eu falei, bom, eu consigo trabalhar com os dois, né? Até eu ver qual que eu vou. E assim, hoje eu tenho, né, imóveis de terceiros, eu tenho mais de 120 imóveis anunciados pela plataforma gratuita que vocês me ofereceram. Tá, então, só até desculpa te cortar, para ficar claro aqui pro pessoal, a gente sempre faz parceria com portais, porque a gente acredita, e assim, é óbvio que quanto mais leads você tem, mais chances de venda você tem. Então a gente sempre busca fazer essas parcerias. Você comentou que você assinou o Viva Real, que a gente conseguiu um desconto, né, para corretores do Alcubo. Sim, eu consegui um bom desconto. Tanto o Imóvel Web quanto o Viva Real me trazem leads diários. E o Imóvel Web, espero que quem esteja assistindo ainda esteja com a campanha ativa. Imóvel Web grátis para todo corretor do Alcubo por 1 ano ilimitado. Então, por exemplo, você subiu 120 imóveis mais ou menos. Sim. Quantos leads entram por semana pelo Imóvel Web? Tem esse número? Imóvel Web, olha, 2 leads por dia pelo menos no Imóvel Web. Então, você está perdendo dinheiro. Quem ainda não pegou o link, entre em contato com a gente, pega. Repetindo, todo corretor do Alcubo tem Imóvel Web ilimitado por 1 ano grátis. Então segue o exemplo, você vai ter lead pingando na tua tela aí sem custo nenhum. Sim. Legal esse número, não tinha, a gente conversa com muita gente, né? Tem gente que sobe 5, 10 imóveis que quer ter um monte de lead, mas você subiu um número super bom e o número de leads está acompanhando. Bem legal. Inicialmente a minha gerente da Coelho, ela me passou a informação de que eu precisaria ter pelo menos 100 imóveis sendo divulgados para que eu conseguisse efetuar a minha primeira venda. Então eu já tinha esse número comigo e eu procurei colocar esses imóveis no ar, eles me geram leads. Nem sempre o lead é para o imóvel que ele entrou, mas ele me dá a oportunidade de trabalhar outros produtos e desenvolver o lead. Então, todo imóvel ele tem um potencial, um lead potencial que pode chegar até vocês. Tá, então você começou por terceiros, a gente passou por um momento curto, de 30, 40 dias que você ficou como autônoma. E aí, como é que você caiu num plantão? Me conta aí, vamos entrar nessa parte. Não apresentei no começo, mas só para vocês saberem, hoje a Andréia, ela tá num plantão do Alcubo, então a gente faz plantão. E ela tá lá 4 meses mais ou menos, é isso? Isso, 4 meses. Como que você foi convidada? Me conta aí, vai. O Alcubo sempre encaminha mensagens pra gente e todas as informações são muito importantes. Então toda vez que eu recebo uma informação eu procuro ler. Não é nada que me faça perder tempo, então são sempre informações importantes. Recebi que eles estavam com um projeto na região onde eu moro, e com ajuda de custo, com uma boa comissão,
e uma oportunidade que eu ainda não tinha experimentado. Tenho experiência de vendas, passei por mercado de terceiros, fiz a venda direta, mas eu não conhecia como era trabalhar com lançamentos. Então eu comecei do zero, novamente, né? Mais uma vez eu me dei a oportunidade de conhecer mais um pedacinho da corretagem. E em lançamentos, inicialmente, eu vi que trabalha-se muito, a gente tem que fazer um pouquinho, né, de cada coisa para fazer com que as pessoas conheçam um projeto que não existe. Tá tudo no virtual ainda, né? Existe uma planta, uma ideia, uma engenharia, um decorado, mas o projeto ainda, né, vai ser construído. E eu fiz esse trabalho, tenho feito diariamente, é um trabalho constante, a gente tem que fazer todos os dias. A divulgação do material, trabalhar listas de potenciais clientes, trabalhar os meus anúncios, né, fazer com que esse imóvel também seja visto dentro da internet, dar visibilidade para ele, fazer o atendimento na mesa, né, de cliente, tentar dar o seu melhor ali na hora que você está atendendo o cliente, identificar a necessidade e potencial desse cliente. Às vezes ele não está no momento de compra, então você presta uma consultoria, você ensina para ele como ele vai se preparar para comprar um imóvel. Muitas vezes é o primeiro imóvel dele, é um sonho, e eu tomo muito cuidado para ele não ficar frustrado, o cliente não se frustrar, né? Eu vejo que alguns corretores prezam mais a venda do que o cliente. Eu particularmente gosto mais de preservar o cliente, que eu acho que isso vai fidelizar, né? E amanhã ou depois ele pode comprar um hoje, amanhã depois ele comprar outro, ele vai me indicar para outras pessoas. Então eu tento não pensar na venda e no dinheiro, mas eu tento olhar para o cliente e tentar identificar a forma como eu consigo ajudá-lo para que ele consiga fazer a compra. Isso eu aprendi no dia a dia, estou aprendendo ainda a fazer, mas eu tenho isso comigo desde sempre, né? A prioridade não é a venda e nem o dinheiro dele, a prioridade é que ele saia dali satisfeito com o meu atendimento. E aí a venda é uma consequência. Mas trabalha-se muito, você tem que se dedicar, mas em contrapartida o resultado também vem. E o resultado está diretamente ligado ao teu esforço, né? Sim. É diferente, por exemplo, você vai ser funcionário de um outro lugar, você vai ser remunerado não pelo que você faz, mas por N variáveis, né? Sim. Acho que tem dois pontos importantes disso que você passou. Primeiro, o corretor que está começando, gente, no seu primeiro, segundo ano, vocês precisam fazer de tudo, porque ainda você não domina uma área específica para você se dedicar só àquilo. Então, por exemplo, ela fez venda de online, mas não significa que ela não faz um PAP, que ela não vai para a rua. Acho que quando você quiser assim, demonstrar o empreendimento, acho que provavelmente foi isso, né? Conversar com as pessoas, falar sobre o projeto, criar uma expectativa nelas, né, de realização mesmo. Então, coisas que o imóveis de terceiros não tem. Quando a pessoa está decidida a comprar um imóvel pronto também é diferente, porque ela entra, ela vê exatamente o que ela está comprando. E na planta é você despertar o interesse na pessoa, demonstrar as facilidades, né, que é comprar um apartamento na planta, falar sobre o potencial de compra, né, de como ele pode saber se ele pode ou não comprar, a parte de financiamento, falar sobre as modalidades de crédito, falar sobre as taxas de juros, falar sobre o valor que ele está investindo, porque é um investimento, liquidez do imóvel, região, metro quadrado, né, entender um pouco isso para você identificar, né, se o cliente está preparado. E se ele não estiver preparado, você, num prazo aí de 1, 2 meses, você prepara ele para compra e fazer com que ele realmente consiga comprar. Então é um atendimento bem especial trabalhar em plantão, cada cliente é um cliente. E às vezes você pega, por exemplo, um cliente que não está no time para comprar aquela hora, só que se você trabalhar errado, você vai pressionar tanto ele que daqui 3 meses, quando ele for comprar, ele não vai querer comprar com você. Então tem que alinhar bem a tua expectativa com a do cliente para você prestar um atendimento sensacional. Eu fiz minha lição de casa aqui, mas vamos ver se está certo. Nesses 4 meses, no plantão, você fez 5 vendas. 5 vendas. Então vamos lá. Primeira,
você captou entregando o folheto na saída de uma academia. Tô certa ou tô errada? Certo. Foi um trabalho de divulgação e captação, porque no momento em que eu entregava, né, o folder, eu falava um pouquinho sobre o empreendimento. E foi numa academia onde tinha um volume grande de pessoas potenciais, e uma pessoa me procurou, inclusive eu fiz 2 vendas através dela. Eu ia chegar nessa, mas podemos seguir. A cliente que comprou indicou outra, certo? Isso, ela veio, conheceu o empreendimento, gostou, comprou, indicou para a filha que mora em outro país, e a filha acreditou, né, no projeto, assim como a mãe, e comprou também. Eu quero só fazer uma correção. Quando você falou, a mãe comprou e indicou para a filha, não indicou só o projeto, indicou a corretora. Então, você prestar esse serviço completo, legal, sendo sincero com o cliente, é um ponto super fundamental. Sim. Terceira venda, você recebeu leads da incorporadora. Isso. Nesse projeto em específico, a incorporadora, né, concedeu alguns leads e fiz o agendamento. Inicialmente o cliente falou que não levaria documentos, que ele só ia olhar, que ele não ia comprar. Foi essa a resposta que ele me deu. E eu gosto de falar sobre eles porque são um casal de estagiários, são novos, né? E quando a gente começou a conversar, que eu mostrei para eles a importância deles fazerem, né, essa compra agora, né, o que isso proporcionaria para eles depois, lá na frente, eu consegui convencê-los de que realmente era o melhor negócio naquele momento, né? Então eles compraram e foi um lead da incorporadora. Quarta venda, todo mundo sempre conta com a sorte, para alguns acontece, mas você tem que estar preparado para matar na mesa. Quarta venda foi roleta, certo? Foi roleta, o cliente entrou espontâneo, ele entrou num domingo, passando por lá, ele falou, olha, tô olhando, vou olhar outro e depois a gente vê. Então eu apresentei o projeto, falei, fiz a mesa com ele. Na terça-feira ele voltou com toda a documentação e decidido a assinar com a gente. Detalhe, que domingo tem corretor que não gosta de trabalhar, então não é só sorte, é esforço, você tinha que estar lá, tinha que estar preparado. Sim. Quinta e última venda, que essa história é legal, você vinha gravar com a gente, aprovou o cliente, você falou, tô assinando, fazia quanto tempo que você estava tratando o cliente? 3 meses. Cliente do Viva Real, ele entrou, ele queria comprar um imóvel pronto, e ele identificou o Granvic. Eu expliquei que era um imóvel que seria construído ainda, não estava pronto. E nesses 3 meses ele pensou e a gente continuou uma conversa, mas eu sempre deixei ele muito à vontade, não pressionei, deixei ele bem à vontade. E ele voltou, falou, André, eu decidi, vou assinar com vocês o imóvel na planta, eu vi que é o melhor negócio que eu tenho a fazer agora. Mas ele me passou uma informação que eu fiquei muito feliz, que ele falou que 50% da decisão dele foi por conta do meu atendimento, que ele havia passado com outros corretores nesse período de 3 meses e que nenhum corretor havia tratado ele da forma como eu havia tratado. Então, que 50% da decisão dele comprar comigo foi realmente o meu atendimento, e eu fiquei muito feliz por isso. Você não recebeu um feedback desse, hein? Que delícia! Foi muito bom. E eu passei para ele que eu gostaria de ser, né, a corretora dele. Oficial para o resto da vida. Foi o que eu aprendi no Corretor 4.0. Nós temos que ser corretor para o resto da vida de um mesmo cliente. Ele tem que confiar em você e falar, é com a Andréia que eu vou comprar, é ela que vai me instruir, e é isso. Exatamente. Bom, quando você vai entrar numa nova profissão, te fala um monte de coisa, agora você já é uma corretora, de sucesso. O que você acha desse nosso campo de trabalho, né? Como é que você se vê, tá motivada, vai ficar, tá feliz? Bom, e quando a gente vai entrar numa nova profissão, a gente ouve diversas coisas, né? E aí depois de vivendo, trabalhando no dia a dia, a gente vê o que é verdade, o que não é. Quero saber o seguinte, como é que você está hoje no mercado imobiliário? Está realizada? Quer ficar? Viu que é a tua profissão mesmo? Me conta aí um pouquinho. Sim, estou realizada. Atendeu as minhas expectativas.
Eu acho que tudo depende de mim, em primeiro lugar, né? Da minha vontade de fazer acontecer e dedicação. Então, assim, é ótimo ter o apoio, ter as ferramentas, ter pessoas, né? Ouvi falar muito mal que não ia dar certo, enfim, ouvi muito isso. André, esquece, daí vai procurar um emprego. Mas eu acho que depende muito de nós mesmos, né? Então, eu me sinto realizada, atingir as minhas metas. Hoje eu tenho metas maiores, eu me desafio mesmo a conquistá-las. Acho que todo mundo tem potencial. Ser corretor de imóveis não é uma tarefa fácil, mas quem for persistente, tiver realmente desejo de fazer acontecer, vai acontecer. Porque muitas vezes eu trabalhei e fiz para os outros, hoje eu trabalho e faço para mim. Trabalhei e fiz para os outros, hoje eu trabalho e faço para mim, não preciso nem fazer o meu fechamento. Maravilhosas essas palavras, adorei. A gente estava conversando um pouco antes para fazer as contas, porque a gente quer ser o mais realista possível para vocês, para que vocês saiam assim, bem claro o que um corretor trabalhando por um ano consegue, e a gente vai escalando isso depois. Então a gente somou R$ 68.500, foi o que você ganhou nas suas 8 vendas em 11 meses, certo? Certo. Vamos, arredondamos aí para 12 meses, um ano, deu um salário de R$ 5.700 por mês. Então tem gente aí que está se matando com um concurso público de 3 mil, tem gente que... Bom, eu não vou citar as profissões que ganham muito menos que isso, a gente não está discutindo isso. O que a gente está discutindo é o seguinte: tem vaga para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. A gente não pegou a Andréia, porque nossa, ela fez um super número. A gente trouxe um corretor de verdade para vocês entenderem o que é esse mercado. Tanto que ela contou que nos 5 primeiros meses você não vendeu. Sim, não vendi. E depois as coisas foram acontecendo, não porque ela deu sorte, porque ela trabalhou duro. Então tenham isso na mente de vocês. Quer passar mais algum recadinho antes de terminar? Se vocês quiserem conversar comigo e trocar experiências, né? Legal. Eu estou à disposição. Tenho o meu Instagram aqui. Estou à disposição de vocês. Legal isso, porque quem está começando, às vezes num bate-papo de meia hora, 40 minutos, não conseguiu sanar todas as dúvidas. Se você está disposta, Sim. Bom, tá o contato dela, vocês falam. E pra gente finalizar, tá? Quero fazer uma perguntinha pra você, mas antes, roda a vinheta. Corretor é merecedor de reconhecimento. Corretor é merecedor de reconhecimento. Que vocês tenham muito na vida de vocês. Bom, para finalizar aqui eu quero agradecer, acho que foi o nosso primeiro papo, mas foi muito gostoso. Acho que você deu uns insights muito legais, espero que vocês gostem. E óbvio, né? Clica, se inscreve no nosso canal para acompanhar os outros vídeos, dá um joinha pra gente saber se vocês estão gostando ou não, tá? Se quiserem, mande dúvidas e sugestões para as nossas redes sociais, tá bom? E não esquece, se inscreve no nosso canal e ouve também pelo Spotify. Já vou deixar o spoiler aqui. O próximo entrevistado vai deixar vocês de boca aberta, tá incrível. Eu quero assistir. Não vou te contar que aí você assiste. De novo, meu muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aí por compartilhar gente. tudo com a gente. Obrigada. Tchau, Sucesso. tchau, gente. Tchau.